Olá, meu aluno inteligente, tudo bem? Aqui falando o professor Aslan Jones. E hoje, mais uma aula do curso ISO 9001 Revisão 2015 para você aprender muito mais. E olha só que aula bacana, o uso da ferramenta Pastel. Eu acredito que muitas pessoas nunca viram o que é isso. E olha assim, meu Deus, o que é isso que o professor vai passar hoje? Mas assim, não pode ter medo, tá? Você está aqui para aprender, você está aqui junto comigo para seguir em frente. Nós estamos no mesmo barco, buscando muito mais conhecimento. Então, vamos lá. Uso da ferramenta Pastel. Uma ferramenta bastante utilizada a nível estratégico. Olha só, usada no topo da pirâmide e que pode ser usada para determinar fatores externos relevantes e também é a chamada análise Pastel. A ferramenta Pastel é a junção de várias categorias que forma esse acrônimo. Por exemplo, P de política, E de economia, S de social, T de tecnologia e E de environmental, que quer dizer sobre a parte ambiental, e L de legislação. O uso desta ferramenta é bem simples. Siga somente a ordem de cada categoria e relacione para cada uma perguntas que podem afetar diretamente a organização no futuro. Mas não se preocupe, pois estou aqui para passar essa explicação para você. Agora, olha só, política, políticas governamentais, regras internacionais, guerras e também conflitos. E de economia, financiamento, impostos e taxas, situação econômica e tendências, crescimento ou contratação econômica, sentimento econômico, juros e taxas de câmbio, competitividade, canais de distribuição e também seguros. Na parte social, demografia, tendências de estilos de vida, atitudes e opiniões dos consumidores, crescimento da população, questões éticas, nível de vida. Tecnologia, uso da tecnologia, canais de distribuição, potencial de inovação, propriedade intelectual, comunicações e internet. Na parte ambiental, questões ambientais e ecológicas, acidentes ambientais e catástrofes naturais. Na parte da legislação, legislação atual, alterações legislativas, regulação e também processos regulatórios. Política. Esta perspectiva tem em conta o nível de intervenção dos governos na economia. Os fatores políticos são importantes porque as organizações precisam de estabilidade política para operar, sob pena de não cumprirem os seus objetivos de desempenho. É claro. Além da estabilidade, os fatores políticos também tomam em consideração as políticas dos governos, a fiscalidade, a legislação laboral e os acordos de comércio. Por exemplo, o Brasil vive há alguns anos momentos críticos de instabilidade política, o rombo fiscal da máquina pública, o processo de impeachment da presidente, os inúmeros casos de corrupção na política sendo apurados pela Operação Lava Jato e os outros casos que estão por vir. Ainda, esta instabilidade política traz dúvidas quanto ao governo de um país ou de qualquer país. E muitas organizações tratam isso com muita cautela, adiando novos investimentos e abertura de mercados. Outra dúvida que fica é se virão políticas mais favoráveis
a um aumento do poder de compra dos seus consumidores. Será? Se a sua empresa exporta, deve equacionar o provável impacto de alterações políticas nos principais mercados em que a empresa atua. Vão acontecer eleições em breve? Existe a probabilidade de um golpe de Estado? Existe a probabilidade de serem afetados por guerra ou boicotes políticos? Terão impactos nos negócios? Podem alterar o poder de compra dos consumidores? Podem afetar o nível de investimento nesse país? Ficará mais arriscado negociar? Ficará mais caro negociar, ganhar dinheiro e repatriar lucros? Então, o uso dessa ferramenta é muito importante. O uso desta ferramenta é muito importante para qualquer empresa. Ela não deve focalizar apenas no capital em si, mas também no que está acontecendo ao redor dela, ou digamos, na parte externa da empresa. Economia. Os fatores econômicos que as organizações enfrentam têm um impacto direto na sua rentabilidade. Por isso, são muito importantes. Estes fatores podem incluir o índice de inflação, o câmbio do dólar, a taxa de juros básico e o salário dos consumidores. Seja para quem exporta ou também importa, a evolução do câmbio do dólar sempre será crucial, pois mesmo que a organização trabalhe apenas para o mercado nacional, uma alteração do câmbio para baixo pode facilitar a entrada de fornecedores, que podemos dizer assim, exóticos, em que alteram a evolução das margens de lucro ou acaba tirando uma fatia de mercado. Qual a evolução dos preços nos mercados mundiais das matérias-primas com que a organização trabalha? Haverá restrições no acesso a matérias-primas? Vamos recordar a baixa dos preços de petróleo a nível mundial no final de 2014, ou a quebra do preço do aço em quase 50% no período de um ano entre 2014 e 2015, por causa das exportações do excesso da produção chinesa. Se a organização exporta, como será a evolução do PIB nos mercados onde trabalha? E as taxas de juros? O dinheiro será mais barato e estará mais acessível para quem quer investir? E o rendimento disponível? Haverá certamente outros fatores que podem fazer sentido para a sua organização em particular. Social. O ambiente social em que uma organização opera também influencia profundamente nas suas atividades. Normalmente, os fatores sociais incluem fatores culturais e crenças dos clientes e outras partes interessadas relevantes. Por exemplo, demografia, educação, interesses e opiniões da sociedade. Nos mercados onde se atua, é importante saber como está a evolução de alguns fatores que afetam diretamente o aspecto social. Por exemplo, índice de desemprego, imigração, confiança na economia e consumo. Podem existir outros fatores sociais que influenciam na empresa ou organização, mas que precisam ser exploradas para descobrir. Tecnologia. Os fatores tecnológicos são relevantes não só na produção, mas também na distribuição, permitindo melhorar a comunicação, relacionamento e interação com os clientes. Mas é possível prever alterações tecnológicas que podem afetar o mundo onde a sua empresa ou organização operam? Vamos lembrar do impacto que ocorreu e que continua crescendo das vendas online, do chamado e-commerce, que está gradativamente substituindo o modelo tradicional de vendas em lojas e também balcão.
A onda do momento é o trabalho em nuvem, plataformas virtuais e aplicativos. Qual o impacto gerará as impressoras 3D, que estão chegando ao mercado cada vez mais baratas? Então, analisando a parte tecnológica e também analisando o mundo à nossa volta, temos que evoluir. Por isso que essa ferramenta ela é essencial para qualquer empresa e também para qualquer profissional que deseja crescer. E a sua empresa ou organização estão incluindo e considerando estas perspectivas tecnológicas globais? Quais evoluções tecnológicas podem afetar o setor onde a sua empresa ou organização atua? Eu sei que haverá certamente outros fatores que podem fazer sentido para a sua organização em particular, mas eu não posso definir qual. Eu tenho que analisar para o mercado, para o mundo que está em nossa volta. Ambiente. É cada vez mais frequente clientes que estão escolhendo trabalhar ou comprar de fornecedores que são amigos do ambiente e socialmente responsáveis. E a sua empresa ou organização já pensou a respeito? Quais objetivos que a sua empresa está fazendo nesta área? Quem trabalha com o ramo de vestuário sabe como um verão chuvoso ou um inverno mais ameno irão afetar sensivelmente o padrão de consumo nesses períodos. Porém, existirão outros fatores em particular que podem fazer sentido para a sua organização. Legislação. Fatores do legislativo ou legais também são importantes e focam-se em tópicos como segurança dos produtos, direitos de propriedade privada e dos consumidores, igualdade de oportunidades, higiene e segurança. Uma operação bem sucedida significa conhecer e cumprir as leis e regulamentos do país em que opera. Chamamos também de segurança jurídica. Eis um fator relevante em conhecer as leis no ramo de atividade em que a empresa ou organização atua. Isso daí é muito importante. Uma empresa ou organização precavida começa a se preparar para uma adequação muito antes da legislação ser publicada. Mas quais tipos de alterações em leis ou legislações, por exemplo, como Anvisa ou também MAPA, podem ocorrer e se tornarem riscos relevantes para a empresa ou organização? Vamos lá. Fiscalização, taxa de juros base, termômetro econômico, regulamentação do setor de economia que você faz parte, restrições da Anvisa e restrições ou adequações junto ao MAPA. Por isso que é importante a empresa implementar essa ferramenta, pois ela vai ter visão tanto na parte interna como na parte externa, principalmente na visão estratégica, pois ela vai estar sabendo o que está acontecendo lá fora e assim ela vai tomar uma decisão eficaz muito antes dessas mudanças acontecerem. Então chegamos no final de mais uma aula e vou deixando aqui dicas de estudos para você aprender mais. Volte à aula, você tem a opção de assistir quantas vezes quiser. E também baixe o material, faça pesquisas sobre o assunto estudado. Assim você vai ficar por dentro. Então você pode voltar à aula e assistir quantas vezes você quiser. E tem o material, como eu falei. E eu te vejo na próxima aula e boa sorte nos seus estudos, na sua pesquisa e que você aprenda muito mais. Você é inteligente. Então, até mais e te vejo na próxima.